Você já parou para pensar o quanto você está sendo influenciado espiritualmente todos os dias? Nesse vídeo, teremos muitas perguntas com respostas impressionantes do palestrante Jorge Lahar. Existe uma realidade silenciosa acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Pensamentos que surgem do nada, emoções que mudam sem explicação, decisões que você nem sabe de onde vieram. E se eu te dissesse que isso pode não ser apenas você? A influência espiritual é muito mais intensa do que imaginamos. E o mais preocupante não é o ataque evidente, não é o caso extremo, mas aquilo que passa despercebido. Aquilo que parece normal. Porque o maior perigo não está no caos escancarado, mas na perturbação sutil, constante, quase invisível. Hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua mente, suas atitudes e até suas relações. Uma revelação que não é confortável, mas é necessária. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode abrir seus olhos para algo que sempre esteve acontecendo, mas você nunca percebeu. E se isso fizer sentido para você, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que essa mensagem desperta dentro de você. Então, a primeira pergunta eu faço aqui é de Suzy Santos, que já está aqui no nosso chat, que ela diz o seguinte, sabemos que os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que podemos imaginar. Como podemos perceber as más influências no desenvolvimento do trabalho em uma casa espírita? É verdade, Suzy. Os espíritos interferem nas nossas vidas muito mais do que aquilo que a gente possa supor. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Você pergunta como saber se está acontecendo uma influência ruim dentro da casa espírita. A gente toma o capítulo 20 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, muitos são chamados, poucos escolhidos, em que a gente vai trabalhar a questão dos obreiros do Senhor, e ali existe uma pergunta que Kardec faz. Entre os que se filiaram no Espiritismo, como que a gente pode saber aqueles que se transviaram? A resposta dessa pergunta tem a ver com a sua pergunta que você fez, porque na resposta, para saber aqueles que se transviaram e os que estão pelo caminho certo, os Espíritos dizem que estão pelo caminho certo. Aqueles que fizeram silêncio sobre as suas dissensões, aqueles que espalharam consolação aos aflitos, os que efetivamente trabalharam pela sua melhoria íntima. Quem está fazendo esse tipo de atividade está, evidentemente, apoiado pelos bons espíritos. Está, evidentemente, numa condição espiritual que se pode dizer que é acompanhado dos bons espíritos. Então, que seja esse o elemento de medida. A melhor medida que a gente tem para saber a influência não é por nenhum outro instrumento, senão pelo ato que a gente pratica, pelos atos, pela ação, pelo que nós fazemos. Então, observemos os atos, os frutos que determinados grupos produzem. Aonde existir ódio, cisânia, desamor, confusão, brigas, divisões, rachas, indiscutivelmente, nós estamos passando por um processo de perturbação. Porque aonde existe o amor, mesmo que os espíritos tentem assodar esse grupo para perturbá-lo, o grupo saberá entender que é uma perturbação e não dará espaço para que aconteça um processo de divisão do grupo. Grupo que se divide, grupo que se malquer, pessoas que falam mal umas das outras nas costas, é um claro indicativo de perturbação espiritual dentro da casa espírita. Perfeito. Pimentel Gonçalves, ele faz uma pergunta aqui, dizendo: Jorge, amigo, como você entende a obsessão nos dias de hoje? Você conhece o texto do irmão X, O Enigma da Obsessão? Se sim, acha que é atual aquele entendimento? Eu não sei qual é esse texto do Enigma da Obsessão, mas como que eu vejo a obsessão nos dias de hoje? Emmanuel tem um texto muito interessante sobre a obsessão no livro Estude Viva. Nessa obra, Emmanuel diz o seguinte, que nós costumamos classificar a obsessão em três. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ficamos muito preocupados com os processos de subjugação, pela dor que ele gera, pelo todo o processo de trauma que ele produz. Ficamos preocupados com os processos de fascinação em função
da ilusão que produz no pensamento do obsidiado, gerando muitas dores, mas nos esquecemos de perceber um fenômeno que, segundo ele, é muito mais danoso do que esses outros dois, que é o chamado fenômeno da meio-obsessão. Segundo Emmanuel, as obsessões espetaculares, que são a possessão, a subjugação, a fascinação, elas são poucas no mundo e são facilmente identificáveis, e você logo percebe que a pessoa não está bem e a sociedade, de certa maneira, se protege desses comportamentos. Mas a meio-obsessão é a mais perigosa de todos. Porque o indivíduo ele fica meio obsediado, então, horas ele está bem, horas ele está ruim, horas ele está bem, está ruim, então ele não procura tratamento, ele não procura se melhorar, ele não procura se transformar, ele vive a vida inteira machucando e curando, soprando e machucando, e vai destruindo vidas e contaminando outros num processo também de meio-obsessão, gerando uma multidão de pessoas em processo de perturbação muito mais profundo, muito mais grave do que as obsessões espetaculares. Então, ele destaca que a meio-obsessão é, na verdade, o mais danoso fenômeno obsessivo que a humanidade atravessa. E nos dias atuais, em que nós estamos observando um processo acentuado de encarnação de entidades perturbadas que há muitos séculos não encarnavam na Terra, cresce dentro do planeta a quantidade de pessoas que experimentam graves processos de perturbação. Nós nunca tivemos uma epidemia obsessiva tão forte como nós temos vivido nesses últimos anos, nesses últimos tempos, por conta dessas encarnações de entidades profundamente perturbadas e que possuem um magnetismo muito grande e que arrastam muitas pessoas para as suas ideologias antiquadas, passadistas, mas que acabam surtindo efeito nas mentes frágeis no nosso dia de hoje. Perfeito. Está aí as colocações belíssimas de esclarecimento de Elahá. E a próxima pergunta, Elahá, é de Lívia Castro. Ela diz o seguinte: o que dizer das pessoas, especialmente espíritas, que estão totalmente em pânico com a pandemia? Na verdade, todos nós, Ailton, temos o direito, Lívia, de sermos frágeis. O conhecimento espírita, ele não é um antídoto contra o sofrimento e contra o medo. Nós temos o direito de sentir medo, nós temos o direito de nos sentirmos angustiados, afinal de contas, nós somos humanos. Mas esse medo, ele precisa ter um limite. Embora a gente tenha que acolher as pessoas frágeis e entender que o conhecimento espírita não vai nos blindar contra as condições naturais do planeta, nós temos que estabelecer um certo limite para esse processo de angústia. Porque não é somente a questão da desencarnação em si, que as pessoas estão em pânico por conta da desencarnação. Mas às vezes elas ficam em pânico, não é por conta delas, por conta dos netos, dos filhos, da sociedade, do futuro da humanidade. E há muitas pessoas que realmente estão muito angustiadas, não só por elas. Às vezes elas já têm bastante idade, elas até entendem que de repente pode ser que elas desencarnem, mas elas se apavoram por conta dos filhos, por conta dos netos. Então, nós temos que dar um desconto nas pessoas, porque às vezes o pavor não é um pavor egoístico, é um pavor altruístico, porque está preocupado com aquilo que vai acontecer com aqueles que eu amo. Mas mesmo com essa condição de altruísmo, desse medo, é preciso que a gente se fortaleça no entendimento não somente da imortalidade, mas no entendimento de que todas as coisas passam. Nós já vivemos uma pandemia no passado, há exatamente 100 anos, de 1918 a 1920, em que a humanidade enfrentou a gripe espanhola. Neste momento, o atual Covid, ele está vitimando aproximadamente um milhão de pessoas. Não chegou a 1 milhão, está 900 e pouco, 912. Não chegou a 1 milhão. E a pandemia que teve em 1918 a 1920, ela vitimou pelo menos 33 milhões de pessoas. Então, foi uma pandemia muito mais forte, numa humanidade muito menor, produzindo muito mais traumas e muito mais vítimas do que a atual. Mas o mundo seguiu.
Passada a pandemia, nós retomamos a nossa história, retomamos o nosso caminho e, infelizmente, não aproveitamos nenhuma lição prática daquilo que aconteceu. Eu espero muito que essa nova pandemia deixe frutos positivos para nós. Então, em tudo que nos acontece, Lívia, embora a gente veja o processo de perturbação, de angústia, de medo e tal, isso, de certa maneira, tem um fator positivo. É que esse trauma, esse sentimento, pode ser o gatilho para que a gente tire novas conclusões para o futuro, em que a gente crie uma sociedade mais resiliente para um próximo elemento de vírus no futuro. Nós reconhecermos onde nós falhamos e termos uma estratégia menos traumática para um próximo evento, porque não é demais imaginarmos que esse não é o último evento pandêmico da história. Nós certamente viveremos outros. O que nós não podemos fazer é cometer os mesmos erros. Nós temos que ter uma retaguarda, de tal maneira que, acontecendo uma nova incidência desse tipo, nós tenhamos uma solução menos traumática para a humanidade, em função do aproveitamento dessa experiência. E, nesse sentido, o Rossandro Klinger, ele diz que a pandemia ela vai ter 4 ondas. 4. Acho que a primeira onda é a onda da própria pandemia em si. O trauma da pandemia, a doença diretamente. A segunda são as sequelas físicas que essa pandemia vai deixar. As consequências físicas que ainda perdurarão, porque as pessoas se curam do vírus, mas o pulmão ainda continua doente, as pessoas perdem a capacidade respiratória, existem alguns questionamentos sobre possíveis efeitos colaterais dessa doença no processo de fertilidade dos homens. Então, tudo isso tem sido levantado. Aí vai ter uma terceira onda. A terceira onda é a onda econômica, que é o trauma pela perda dos empregos que a sociedade vai viver. E, por último, a quarta, a onda psicológica. Os processos de depressão, de angústia, de suicídio, que deverão ser decorrentes das outras 3 ondas primeiras, das mortes, das sequelas e dos traumas econômicos. Então, nós precisamos ter uma lição com relação a isso, para que a gente se prepare, evitando que fenômenos semelhantes ocorram em próximas incidências desse tipo. Mas quando você pergunta sobre os medos que as pessoas, mesmo espíritas, sentem dessa pandemia, a gente tem que dar um desconto, porque mesmo tendo o conhecimento, a gente é frágil. Temos que considerar que as pessoas, às vezes, estão preocupadas não por elas, mas pelos seus, numa demonstração de amor. Mas o mais importante é nós aproveitarmos todo esse trauma que a gente está sentindo e programarmos a nossa sociedade para que os próximos eventos pandêmicos que essa geração ou as próximas irão enfrentar não tenham tanto impacto na nossa sociedade. Não haja tanta fome, não haja tanto desespero, não haja tanto desemprego, não haja tantas vítimas e não haja tanto trauma psicológico no futuro. É nossa tarefa prepararmos a nossa sociedade para um processo resiliente diante de um próximo evento semelhante a esse. Perfeito. Então, Elahá, esse então seria o momento de nós espíritas, já que estudamos alguma coisa sobre a doutrina espírita, colocarmos em prática aquilo que estudamos, ao invés de ficar só nas teorias para enfrentarmos essas dificuldades? Seria este o momento agora, vamos dizer assim, entre aspas, a separação mesmo do joio do trigo, não só dos espíritas, mas de todos aqueles que são cristãos e não cristãos, que a gente sabe que tem suas preferências religiosas, dogmáticas, mas que são todos filhos de Deus. O que ocorre, na verdade? Nós, muitas vezes, nós temos uma tendência de termos uma leitura de que a pandemia é um indicativo de transição planetária. Essa leitura ela não é muito exata, viu? Essa pandemia ela não é indicativo de transição. Por que não é? Porque a transição planetária ela não é eventos externos ao homem. É uma ilusão nós acharmos que o que acontece fora da criatura humana é a transição. Acreditarmos que terremoto, maremoto, queda de avião, guerra, fome, desgraça, pandemia, que isso vai ser transição. Não é.
Por quê? Porque pandemia sempre teve, avião caindo sempre teve, guerra, terremoto, maremoto, tsunami sempre teve. E não é pandemia, não é terremoto, não é maremoto que indica a transição planetária. Porque o que indica a transição planetária não são os eventos externos ao homem, é o que acontece dentro da criatura humana. É o que acontece dentro de nós que identifica que nós estamos num processo de transição. Por quê? Porque a transição planetária, a bem da verdade, mas da verdade mesmo, não é transição planetária. É transição da humanidade. O planeta fica igualzinho. Quem muda é a natureza, o comportamento do indivíduo diante da dor. Você conhece uma história que tem, que diz assim, o inferno é um local horrível, tenebroso, porque isso é uma parábola, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso de maneira absoluta. Mas o inferno é um local tenebroso e terrível, porque as pessoas têm o cotovelo virado para fora. Então elas querem se alimentar e elas não conseguem, porque o braço vira para fora, elas não conseguem comer. Então todo mundo grita e ninguém se entende, é um desespero, fome, loucura e é um desacerto. O céu é um local lindo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque lá no céu as pessoas têm o cotovelo virado para fora. Ué, mas não era assim que era no inferno? É. No céu o cotovelo é virado para fora, só que lá as pessoas descobriram que não podem se alimentar, então uma coloca a comida na boca da outra. Por isso que é o céu. Um cuida do outro e aí todo mundo fica em paz. Qual é a lição moral disso? Não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece do lado de dentro do homem. Então, por exemplo, nós tivemos uma pandemia no período de 1918 a 1920. Essa pandemia vitimou pelo menos 33 vezes mais do que essa. Nenhuma lição ficou. Então, ela poderia ter sido um indicativo da transição planetária se ao final dela a humanidade tivesse dado um passo. Não deu, não aproveitou. O gatilho passou e a gente não aproveitou. O cavalo passou encilhado e a gente não montou nele. Então, o fenômeno não aconteceu. Eu vou lhe dar um outro exemplo. No dia 26 de dezembro de 2004, houve aquela tsunami da Ásia, em que, se não me engano, 180 mil pessoas desencarnaram naquela tsunami terrível que aconteceu na época do Natal desse ano. As praias dali da Polinésia estavam todas cheias de turistas e aí muita gente foi vitimada. Quando aconteceu esse fenômeno traumático, muitas pessoas correram para aquela região em busca das crianças que estavam ali, porque muitas crianças ficaram órfãs. Então saiu muita gente para buscar as crianças. Sabe para quê? Para escravizá-las. Para escravizar as crianças do ponto de vista de trabalho e do ponto de vista de exploração sexual. Então, a humanidade do século XXI, ela ainda tem ranços de escravidão e de utilizar da possibilidade de explorar crianças para os seus interesses tão negativos. Mas isso foi em 2004. Quando foi em 2009, portanto, 5 anos depois, houve uma nova tsunami, só que foi no Japão. Não foi lá na região. Foi na Ásia também, mas foi no Japão. Foi em março de 2009. Um ano depois dessa tsunami, 95% dos objetos encontrados perdidos durante a tsunami haviam voltado para os seus legítimos donos. Joias, objetos de valor e até dinheiro estava na mão das pessoas de volta. As pessoas encontravam fotos, brincos, pulseiras, cordões, ouro e dizia, olha, alguém perdeu isso aqui. Levava para a autoridade policial, eles cadastravam e depois alguém ia lá buscar o seu material perdido. Mesmo século, mesma década, mesma região, apenas a pessoa é diferente. Eu posso dizer que aquela população do Japão envolvida no trauma da tsunami, especificamente por conta desse incidente, ela já tem um comportamento de regeneração. Naquele específico aspecto. Em outros pode ser que não tenha, mas nesse tem, de honestidade. Enquanto que naquela mesma área da Ásia, os outros que exploram os outros estão muito longe de serem contados, como
integrante de um mundo de regeneração. Então, a transição não é o que acontece fora, é o que acontece dentro de nós, é a minha capacidade de como lidar com as questões. Se essa pandemia passar e nós não tivermos nenhuma lição tirada disso, então a transição vai demorar muito mais, porque nós não estamos conseguindo aprender. Outras pandemias virão, outros traumas virão, para que a gente comece a fazer uma movimentação social de uma reinterpretação da vida e criação de novos valores mais consentâneos com o que é apresentado por Allan Kardec no que diz respeito ao mundo de regeneração. Perfeita a análise e as considerações de Elahá. Antes de fazer uma pergunta aqui, eu me lembrei de um texto que eu já citei aqui, em Crônicas de Além Túmulo, Elahá, onde Humberto de Campos, né, ele traz lá uma colocação de Sócrates, que ele vai a Sócrates, e aí, sei que no finalzinho Sócrates diz, e aí, mais ou menos assim, que Humberto de Campos vai dizer, meu irmão, mestre, e a humanidade tem jeito? Ela vai demorar muito? Sei que a resposta de Sócrates não é muito otimista, não. Ele vai dizer que vai demorar muito tempo ainda para eles realmente entender o Evangelho. Ele cita até Jesus nessa colocação. Então, acho que a transição depende muito, como você muito bem colocou, depende da transformação do ser humano, né? Depende, Ailton, mas ainda assim tem um detalhe. Ela tem uma janela temporal para acontecer. Dentro dessa janela, que não é um tempo definido, mas é uma largura de tempo, nós temos que dar jeito em nós nesse tempo. Se nós não dermos jeito em nós, a lei vai dar jeito na gente. Ou seja, a transição vai acontecer e a gente vai perder o bonde. Então, nós estamos no período da transição acontecer. Algumas entidades já foram retiradas da Terra, já foram levadas para outro lugar. Nós estamos em franco processo da transição, franco processo. Mas ainda não se vislumbra o final desse procedimento. Ainda dá tempo da gente mudar, ainda dá tempo da gente se transformar. Eu, particularmente, essa é uma questão minha, eu não acredito que nós sejamos aqueles que vão migrar da Terra. Por quê? Porque os que migram da Terra são os espíritos endurecidos, são aqueles que são chamados por Kardec como os maus não tocados pelo bem. As pessoas que fazem o mal e sentem prazer em fazer o mal. Não me parece que esse é o perfil dos espíritas. Eu percebo que os espíritas são mais o mal tocado pelo bem. Nós fazemos o mal, mas a gente se arrepende, a gente chora, a gente lamenta, tem vergonha do que fez, não gosta do que faz, mas faz de novo. Então a gente está em conflito, em luta, num desejo de mudança, numa angústia que a gente quer ser luz, mas não consegue, que não é típico da migração. A migração fica reservada para aqueles que dizem assim, fiz, faço de novo, gostei do que fiz, estou certo e pronto, dane-se quem pensa diferente de mim. Este é o raciocínio dos maus não tocados pelo bem. Não cabe muito na minha cabeça que nós sejamos a retaguarda do planeta. Nós podemos não ser os espíritos mais evoluídos da Terra, mas não me parece que nós sejamos o exército daqueles mais perturbados e que puxamos a evolução para trás. Não me parece que nós estamos atrapalhando a evolução do planeta. Então, eu acho que dá para tirar um caldo da gente. Nós somos possíveis de sermos aproveitados. Nós somos almas típicas da regeneração? Nem tanto. Mas nós não somos dos piores. E uma coisa importante é que o mundo próximo não é o mundo dos regenerados. É o mundo de regeneração. Então, é o mundo onde as almas vão se resolver. Então, você promove um evento espírita. Você promove um salão enorme, cheio de gente. Da hora do intervalo, as pessoas saem para lanchar e voltam. Alguém roubou a bolsa de alguém? Você admite que alguém vai pegar a bolsa de alguém no evento espírita? Não vai. Ninguém vai pegar. Isso não é um perfil nosso. Ninguém vai brigar pela fila. Me dá! Ninguém vai assaltar ninguém. Então, nós não temos o perfil típico que a gente possa imaginar das almas agressivas e violentas, espertalhonas, que querem tomar conta de tudo.
você vê que o movimento espírita tem todo tipo de problema. Nas lideranças espíritas, o pessoal não quer deixar a casa espírita, briga porque quer ser o chefe da casa, não quer deixar a presidência, aquela confusão. Briga para servir. Mas você não encontra no movimento espírita uma tônica de ficaram com o dinheiro da casa espírita, o cara vendeu a casa, vendeu todos os bens e ficou... Você não vê isso. Esse não é um problema nosso. Nós não temos ambição por dinheiro, nós temos uma série de problemas. Mas você não vê confusão do tipo, olha, fulano assumiu a presidência, pegou todo o dinheiro da casa, sumiu, foi para Miami, mora lá. Nós não temos esse tipo de escândalo. Então, nós temos que perceber isso. Assim como existe dentro do movimento espírita um pensamento que eu não sei de onde foi que eles tiraram, que a gente, quando desencarnar, vai tudo para o umbral, vai tudo a gemer no umbral. Não é verdade. Não é verdade. O umbral é um local onde as almas vão para sofrer a remorso do não aproveitamento do seu tempo, de tudo que fez de errado. Nós não temos esse perfil. E o que eu estou falando, eu não estou falando apenas por achismo, mas consulte os grupos mediúnicos da região de Pombal. Os companheiros espíritas que desencarnaram, que eram da casa espírita e que desencarnaram, quando aparecem, dizem o quê? Estou no hospital, estou no local me refazendo. Ele está bem? Não, ele não está bem. Ele está se convalescendo, encontrou amigos, não pode falar há muito tempo, porque ele está se recompondo. Mas você não vai encontrar isso, olha, encontrei fulano gritando no umbral, gemendo, desesperado, correndo igual um louco, com o cabelo pegando fogo. Você não vai encontrar isso. Por quê? Porque não é típico, mas a gente veste essa capa de miserável, de pieguismo, e fica gemendo pelos cantos, dizendo, ai, quando eu morrer eu vou para o umbral. Ai, quando eu morrer eu vou ser exilado da Terra. Ah, porque eu vou embora do planeta. Não é verdadeiro. Nós podemos não ser as melhores almas da Terra, mas a retaguarda, com certeza, nós não somos. Eu posso até ir, Ailton, mas se eu for, eu vou perguntar, cadê os outros? Eu vou procurar por outras pessoas na mesma fila, porque nós não somos, na verdade, o perfil típico das almas endurecidas e radicais que não querem fazer o processo de mudança. Concordo e assina embaixo. Ufa, me deu um alívio agora. E nessa perspectiva, Alexandra Santos diz, amigo, como você explica o pavor do reencarne? Nesse caso, sou eu mesma. Tenho pavor só de pensar em reencarnar novamente. Achei a pergunta, assim, interessante, viu? Alexandra, eu também tenho. Eu também tenho. Sabe por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente só fica com aquilo que é a essência da nossa alma. Será que na próxima encarnação vamos ter tanta lucidez como a gente tem agora? Será que a nossa família será uma família capaz de nos levar pela trilha do equilíbrio até a gente encontrar a doutrina espírita? Eu vou lhe contar um segredo. Eu estive conversando com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godin. Nós estávamos lá em Boa Vista, em Roraima, batendo papo antes de começar um evento. E ele me disse assim, sabe, eu fico pensando sobre essa ideia de que o espiritismo vai se espalhar pelo planeta. Se nós tivéssemos que ter essa responsabilidade de integrarmos a equipe que vai espalhar essa doutrina pelo planeta, como você programaria o processo de divulgação do espiritismo? Aí eu disse, eu não sei como eu faria. Aí ele disse, como eu penso. Eu escolheria um lugar na Terra e colocaria nesse lugar da Terra as condições ideais para a divulgação dessa mensagem. Nesse lugar, nesse país, eu traria todo mundo para cá. Eu traria gente da África, da Ásia, da Oceania, do Norte, do Sul, do Ocidente, do Oriente, para aprender espiritismo nesse lugar. Como se esse país fosse uma espécie de universidade do espiritismo. Tudo para que as pessoas aprendessem, estudassem curso, seminário, encontros, grupos grandes, grupos fortes, bons instrutores, bons educadores de espiritismo, para que as pessoas se impregnassem da ideia. Impregnou? Impregnei. Ótimo. Próxima encarnação,
Não será mais nesse lugar. Vamos pegar esse pessoal que está formado, que é pós-doutorado em espiritismo, e agora eles, na próxima existência, são espalhados no mundo. Então, uns vão para a África, voltam para os seus lugares. Então, uns voltam para o Líbano, outros voltam para Israel, um vai para Marrocos, outros vão para a África. E assim, essa doutrina que já está com uma certa identidade na cabeça desses indivíduos, que foram treinados no mesmo espaço, aí essa ideia ela permeia o planeta de maneira mais efetiva. Aí meu olho foi arregalando. Eu disse, você está querendo dizer que a gente não volta para cá? Eu disse, eu acho que não volta mais não. Eu acho que essa encarnação de, assim, maciazinha que a gente está vivendo, que a gente chega aí, faz um evento espírita, dá 100, 200, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, faz uma live, tem um monte de gente para ouvir. Acho que isso aí é só nessa agora. Na próxima, um vai para a Birmânia, o outro vai para o Afeganistão. Então, nós vamos viver em culturas muito distantes da nossa, provavelmente. E aí, nós vamos tirar de dentro de nós as ideias intuitivas para dizer, essa doutrina que está chegando aqui é interessante, eu estou sentindo uma atração por ela. E sem saber que somos antigos lidadores dessa mensagem, a gente vai criar um compromisso com ela e ela vai se multiplicar pela face do planeta. Isso vai ser para quando? Daqui a uns 50 anos, a gente vai ver essa história acontecendo, que é o período no qual uma boa parte de nós está desencarnando e chegando nesses lugares para montar os grupos de trabalho. Então, nesse momento, o que existe fora do Brasil, em alguns lugares, são núcleos pequenos, ainda muito iniciantes em relação ao tamanho dos países. Você vai em outros países, os grupos são pequenos, não nos envolve muito. Daqui a pouco, uma leva de espíritas brasileiros desencarnados passam a encarnar lá, e aí você vai sentir um processo de crescimento da ideia de maneira bastante efetiva. Então, esse é um elemento para a gente pensar. O outro para a gente pensar é o seguinte. Segundo o Espiritismo, nós temos uma tendência de renascer dentro do nosso grupo familiar. Não é assim que a gente sabe? Que a gente renasce no neto, no bisneto, por conta das relações familiares, você tem a tendência de renascer gravitando em torno daquela sua família. É uma tendência, não é uma obrigação. Se isso é verdade, então, pelo amor de Deus, vamos educar direitinho os nossos filhos, para que eles eduquem direitinho os nossos netos, porque vai ser deles que a gente vai nascer. Porque se os nossos filhos entortarem, os nossos netos serão piores ainda. E vai ser neles que a gente vai renascer. Então, eles vão perder a bússola. Então, a gente tem que, por egoísmo, dizer, meu filho, pelo amor de Deus, aprende isso aqui e educa teus filhos nisso aqui, porque eu preciso dessa vaga amanhã e tem que estar direitinho isso aqui para eu poder voltar. Então, essa é uma outra preocupação. A sua preocupação com relação à reencarnação, ela é muito justa. Existem muitos espíritos que temem a encarnação. Temem não é bem a encarnação em si, eles temem o esquecimento do passado. Porque estão no mundo espiritual com uma compreensão da vida e durante o processo reencarnatório sofrerão um apagamento progressivo, ainda que parcial, mas progressivo da memória, e isso pode colocar em risco os meus propósitos se eu verdadeiramente não mudei. Então, ser bom quando encarnado é um indicativo de que nós estamos muito bem. Isso parece muito com aqueles treinamentos de karatê, que o cara treina karatê com um taco, um peso na perna, o cara chuta, amarra um peso no pé para o cara chutar. Depois que o pobrezinho já tentou muito chutar com peso no pé, você agora tira o peso e chuta. A perna do sujeito vai lá em cima. Então é mais ou menos isso. Na carne, eu tenho que ser bom. Se eu for bom aqui, esse é um indicativo de que eu estou muito bem. Que a carne abafa as nossas potencialidades espirituais. Sua preocupação é justa, mas não esqueça, a gente não encarna sozinho. Apesar de tudo isso que eu estou falando, existe uma pleiade de companheiros que estão junto conosco, em que participam da nossa mente durante o nosso processo reencarnatório. São os nossos mentores. E todas as noites fazem a gente relembrar dos nossos compromissos e oferecem a cada um de nós a chance extraordinária de nós não nos desviarmos do caminho e conseguirmos acertar. Então, se hoje
você já tem essa compreensão da mensagem espírita estando encarnada, numa próxima existência, essa compreensão vai estar mais nítida e vai ser mais fácil eles acessarem você, para que você consiga cumprir o que tem para fazer. Então, embora o medo, não estamos sós, e a chance do sucesso vai ser maior na próxima do que nessa. Perfeito, maravilha, viu? Maravilha. Gostei dessa colocação de Goldinho aí, que foi realmente maravilhosa. Não faz sentido? Faz muito sentido. Aqui é a universidade. A gente não vai se encontrar mais. Na próxima, a gente vai se ver. Eu acho que eu conheço aquele rapaz. Vamos ser espalhados no planeta. Que maravilha, viu? Reni Gonçalves pergunta: como e onde ficam os espíritos encarnados, tendo seus corpos em coma ou em estados vegetativos durante meses ou anos? Isso depende muito do grau de evolução do espírito. Se é um espírito de uma pessoa, se a pessoa é materialista, o espírito não tem a compreensão de que ele existe fora da matéria. Qual é a tendência dele? Ficar ligado ao corpo. O corpo entra em coma e o espírito fica próximo. Se a alma já tem uma certa compreensão da vida imortal, ela diz, está em coma, mas eu sou uma coisa, o corpo é outra. E ele tem mais facilidade de se desprender. No livro Nosso Lar, existe um capítulo, A Guerra. Nesse capítulo, A Guerra, André Luiz conversa com alguns companheiros espirituais que estão fazendo um processo de recepção no mundo espiritual das entidades que desencarnam na guerra. Então, o que está acontecendo? Eles têm a guerra, têm o campo de batalha, e esses espíritos vão no campo de batalha recolher os espíritos que desencarnaram. E aí, André Luiz está conversando com eles e pergunta, vocês estão recolhendo quem? Nós estamos nos campos da Europa, recolhendo combatentes europeus que desencarnam na guerra. Aí o André Luiz disse, nossa, mas deve ser muito chique, né? Você ir trabalhar para desencarnar europeus. Pensei que vocês estavam trabalhando com brasileiro, mas vocês estão muito chiques. Estão trabalhando com pessoas da Europa. Gente, eu estou fazendo desencarnação de polonês, de alemão, tal. Nossa, que bonito, que lindo, né? É um mérito isso. Isso não. Mérito é trabalhar com os brasileiros. Porque promover a desencarnação de espíritos europeus é muito mais difícil do que de brasileiros. Porque os brasileiros, pela formação que a Igreja Católica nos deu, ela nos ensinou que a gente tem uma alma que vive após a morte. E até assombra as casas, né? Faz a missa do 7º dia, faz a missa de um mês, de um ano. Por quê? Porque para o catolicismo existe vida após a morte, o espírito existe. Ainda que o catolicismo não tenha uma leitura clara do que é a vida após a morte, ele tem essa percepção e os brasileiros foram formados dentro dessa visão. Resultado, os brasileiros, quando no campo de batalha desencarnam, eles se desprendem do corpo e saem, deixam o corpo e é mais fácil acolher e levá-los para um local de socorro. Os europeus, quando desencarnam, dá muito trabalho tirar do corpo, porque eles não acham que eles são espírito. Eles acham que eles são só matéria. Quando eles morrem, quando eles desencarnam, a bala atinge, pum, o soldado cai, o espírito fica junto. O espírito não tem a compreensão de que ele pode sair, que ele é uma coisa e o corpo é outra. Ele fica jungido ao corpo e dá muito mais trabalho para os espíritos benfeitores fazer o processo de desligamento e socorro de uma entidade que nem sabe que existe. Ela acha que ela é o corpo e tem a sensação de que está viva, mas está morta, mas está viva. Então, para entender isso, é muito difícil. Mesmo tendo sido um espírito que encarnou e reencarnou várias vezes, o processo do esquecimento do passado e a educação que a pessoa recebeu materialista durante uma existência inteira, sela na cabeça do indivíduo a ideia de que ele é apenas o corpo. Então, dependendo da condição espiritual que a gente tenha, da compreensão da vida espiritual, eu posso permanecer mais tempo vinculado ao meu corpo físico. E aí, quando você pergunta sobre as pessoas em coma, a situação é a mesma. Espíritos em coma, que compreendem a sua imortalidade, eles têm mais facilidade de sair. Vem o quarto, vem as coisas, e estão vinculados ao corpo como alguém que dorme.
Já os materialistas têm muito mais dificuldade. Eles têm mais tendência de ficarem vinculados aos seus corpos. Não quero, entretanto, que a gente pense isso de maneira absoluta, que obrigatoriamente vai ficar grudado no corpo. Não. Eu posso ter alguém que é materialista e que, apesar desses conceitos, tem uma ligeira lucidez que permite com que ele entre em conflito. Mas como é que eu posso estar fora do corpo? Se eu estou ali, eu estou vendo meu corpo, eu sou eu ou sou aquilo? Então ele começa a entrar em confusão, porque é natural que os espíritos, mesmo tendo a visão materialista, um tempo depois eles comecem a se adaptar e compreender a vida imortal. Então há uma tendência, mas não uma obrigatoriedade da vinculação desses espíritos com seus próprios corpos que estão adormecidos. Perfeito. Eu fico querendo fazer algumas perguntas, mas vou dar prioridade ao chat aqui, viu, Elahá? Senão o tempo não dá. E tem muitas perguntas, pessoal, e não vai dar. Vou logo avisando que não dá tempo de fazer todas as perguntas. Então, desde já, eu já peço desculpas por não dar tempo de fazer todas as perguntas, porque são... A gente marca outro, Ailton. Ainda bem, viu? Vamos lá para a pergunta de Raimundo Dória. Raimundo Dória. Achei interessante essa pergunta também. Ó, boa noite. Jorge, boa noite. Pode a pessoa, na reencarnação, não resgatar ou não passar pela expiação programada? Pode, pelo livre-arbítrio dela. Imagina que você tem uma expiação que é ser pobre. É uma expiação. Eu não aceito a minha expiação, eu dou um desfalque no banco e fujo da expiação. Vixe! Fujo da expiação. A rebeldia nossa diante da expiação faz isso. É o que mais acontece, é a fuga da expiação. Você vai ter uma família difícil, um casamento problemático, você larga a mulher e os filhos vão embora. Fuga da expiação. Eu fujo das minhas expiações. Eu tenho uma determinada restrição que eu tenho na minha vida e eu quebro. Só que, analisando esse fenômeno da fuga da expiação, de uma maneira assim didática, a gente pode dizer o seguinte: existe, Dória, basicamente 3 condições, didaticamente. Existem as expiações que são de paredes de papel. Então, você está num túnel e a parede é de papel. Você não está satisfeito com a expiação, você dá um tapa naquela parede de papel e sai dela. É uma expiação que, embora ela esteja programada para mim, eu não aceito, eu rasgo aquela parede de papel e vou embora. Vou viver outra história. Havia uma programação, uma expiação para passar e eu passo a mão e rasgo. Existem outras expiações de um mesmo indivíduo, de repente, no túnel que ele está vivendo da sua vida, em que as paredes são de madeira. Quando ele vê que ele não está satisfeito com aquela expiação, ele começa a dar com o ombro na parede, pisão, chute, vai batendo a cabeça, vai dando com o ombro, até que ele quebra aquela parede de madeira e ele foge da expiação. Então, tem muitos de nós que, quando percebemos a expiação, a gente enlouquece, aí se debate, bate, luta e foge do processo educativo. Mas, existe um tipo de expiação que são de parede de concreto. Dessas você não sai. Você diz assim: eu vou largar essa vida de professor, eu não aguento mais, vou fazer um concurso público, não quero mais isso para mim, aí eu faço concurso público, fiquei em 3º lugar, agora vai. Aí chamam só 2. Você continua professor. Nice, eu vou estudar mais, vou passar em primeira, e se prepara no dia do concurso, quando você sai para fazer a prova, esquecer os documentos. Oh, meu Deus. Volta, o portão está fechado. Então, quando nós temos determinadas circunstâncias em que a lei nos pegou de um jeito em que você não consegue sair, você vai cumprir a sua expiação até o final, mesmo que você não queira, porque há um constrangimento da lei para que você as cumpra. Mas existem expiações que você consegue fugir, não sem compromisso, evidentemente. Se você tinha uma programação e você foge dela, o risco dela se tornar mais apertada numa próxima existência é maior. Hoje você foge, amanhã você pode não fugir. Então, você tinha uma programação e você não aceitou aquela prova, não aceitei a expiação, não aceito, não quero ser pobre, não quero, eu faço qualquer coisa para não ser pobre. Aí você é traficante para não ser pobre. Então, eu fujo da minha expiação. Viro traficante, fico rico,
mas o comprometimento espiritual que eu tenho com isso aí é imenso. Mas eu, na tentativa de fugir da minha prova, eu me arrebentei todinho. Mas o espírito pode, sim, de acordo com o seu livre-arbítrio, fugir da sua expiação. Quando acontece isso, ele acaba provocando um outro ponto grave, né, Elahá? Aperta mais. Aperta mais. Emmanuel diz assim, quando a expiação é um cárcere e você foge do cárcere, a lei encerra você na masmorra. Porque se o cárcere se foge, da masmorra nunca alguém conseguiu fugir. Vamos refletir nessas palavras sábias, viu, pessoal? Armando... tá assim, Armando e Tereza Santos, eu conheço, são pessoas de uma cidade aqui vizinha de Cicero Dantas, lá do COPS, Casa de Oração Pai do Senhor, está fazendo uma pergunta assim, como referência das atividades nas casas espíritas, o atendimento mediúnico e o passe não estão sendo feitos presencialmente, gostaria que nosso expositor aborde esse novo tempo, como nos adaptarmos. Nós estamos numa fase nova disso aí. Nós tivemos um período em que os grupos mediúnicos estavam todos paralisados. Eu vi algumas casas espíritas fazendo virtualmente apenas vibração. E tive a notícia de alguns grupos espíritas fazendo mediúnica virtual. Mas assim, mediúnica virtual. Mas assim, a maior parte dos grupos ficaram fazendo vibração. Então, o que é que se fazia? Nós temos pessoas que estão passando por problema, traz o nome delas, e nós vamos vibrar por essas pessoas. Vamos fazer uma espécie de uma live, botava o grupo mediúnico para funcionar, e sem a incorporação, sem a manifestação mediúnica, os nomes eram vibrados, orados, pedidos, então fazia-se o atendimento dessa forma. Alguém pode dizer, mas e aí? Mas se não incorpora, como é que vai atender? Tem que ter doutrinação, que se não tiver doutrinação, como é que vai ser? Para essa dúvida, a resposta é, e como era o atendimento espiritual antes do espiritismo? E como é o atendimento espiritual nos países em que o espiritismo não é bem conhecido? Então, os espíritos têm poder suficiente para atender os espíritos sem precisar de nós. Mas se os espíritos atendem sem precisar de nós, por que faz mediúnica? Porque nós precisamos ver. Porque as lições são para nós. Para que nós sejamos úteis no socorro aos nossos semelhantes. É por isso que se faz reunião mediúnica, para que a gente se sinta útil no processo de atendimento aos nossos companheiros. Então, durante um certo período da pandemia, se tratou dessa maneira, fazendo vibração, vibrava-se pelos nomes, passe à distância, sem um atendimento direto por conta da possibilidade de contágio. Mas eu tenho percebido nas últimas 3, 4 semanas, uma movimentação no movimento espírita brasileiro. Alguns grupos mediúnicos estão voltando. Alguns grupos mediúnicos estão começando a voltar. Pequeninos, com pouca gente, distanciamento social, o doutrinador fica sentado, doutrina a pessoa lá de longe, mas eu estou vendo já em algumas casas esse tipo de arranjo. Então, o grupo tinha 12 pessoas, só vão 6. Aí sentam na mesa afastadinhos, ninguém se levanta, ninguém doutrina colado no médium. Daqui você dialoga e daqui você atende. Mas essa não é uma necessidade. Nós podemos continuar fazendo a vibração da nossa casa, fazendo as funções virtuais do processo, lembrando sempre que os espíritos não precisam de nós para agir. Nós é que precisamos do trabalho. Então, o atendimento aos espíritos continua acontecendo, até porque os mentores são muito mais capazes do que nós para doutrinar os espíritos. Então, a gente ora, pega o nome das pessoas, as pessoas precisam de ajuda, bota no livro de oração, ora por essas pessoas, solicita atendimento a elas, faz toda a vibração que tem que fazer, sem necessidade de manifestação mediúnica ostensiva para atendimento a essas entidades. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que essa sua colocação tirou a dúvida de muita gente aqui. Eu vou até trazer aqui uma nota que a própria Federação Espírita Brasileira deixou uma nota de recomendação de não fazer os atendimentos presenciais. Então, fica aí esse esclarecimento, né? Lembrando que é uma recomendação, né?
ela precisa se posicionar assim, porque se ela se posicionar ao contrário, ela pode ser acusada de estar estimulando o contágio. Exatamente. Então, a Federação Brasileira vai dizer isso, e a Federação de Ficção da Bahia vai dizer isso. Por quê? Porque ela não pode dizer, não, vamos reunir, porque amanhã alguém pode entrar com uma ação judicial acionando na justiça a instituição. Então, não se faz. É melhor pecar pelo excesso. E a Casa Espírita, veja que é uma recomendação, a Casa Espírita analisa, não, nosso grupo mediúnico são 4 pessoas, todo mundo já teve Covid. Fulano já teve, todo mundo já está imune. Vamos fazer. Então, é uma decisão da Casa. Perfeito. A preocupação é contágio. Se as pessoas já tiveram... Essa sua análise foi perfeita, viu, Elahá? Jutaí Lopes, eu acho que eu não vou fazer a pergunta de Lívia novamente, que a gente já fez, mas acho que nas colocações de Elahá já deu, né, a resposta que ela queria. Né? Mas vamos lá para Jutaí. Caro Jorge, Jutaí, que é o presidente da União Espírita daqui de Ribeira do Pombal, Elahá. Caro Jorge, a mudança do ponto de vista materialista é fundamental para se colocar em sintonia com a humanidade em processo de regeneração? Sem dúvida nenhuma, Jataí. Esse é o ponto nevrálgico da transição. O que está nos segurando nos mundos de provas e expiações é o miserável do materialismo. Foi ele que atrapalhou a nossa mente. Quando no século XIX o pensamento materialista tomou conta do ideário do Ocidente, aí nós ficamos desse jeito. Porque até então, a religião, com todos os defeitos que ela tinha, ela nos levava consolo, conforto e esperança. A gente dizia assim, eu sou feio, mas Deus está vendo. Eu sou pobre, mas Deus está vendo. Eu sofro, mas Deus está vendo. No futuro, Deus vai me abençoar. No futuro, no mundo dos espíritos, eu serei bem. Né? Porque bem-aventurados são os pobres, porque no reino dos céus eu vou ser rico. Então, havia um quê de esperança nas pessoas. O materialismo veio e retirou esse pensamento. Ele não tirou só Deus das nossas vidas, ele tirou a esperança de cuidado, o que foi muito pior do que a retirada de Deus. Ele tirou Deus e disse, não tem ninguém cuidando de você não, viu? Você está sozinho no mundo. Então a desesperança tomou conta das nossas vidas. Nós passamos a ser muito mais desesperançados e transferimos toda a felicidade para a Terra. Porque antes eu dizia assim, eu sou infeliz aqui, mas Deus vai me dar a compensação lá. Não existe mais. Com o materialismo acabou essa compensação. Então eu tenho que ser feliz aqui, tenho que ser rico aqui, eu tenho que ter todas as felicidades aqui, porque se eu tenho essa vida, acabou aqui, acabou. Então as pessoas passaram a ficar muito mais angustiadas, porque elas precisavam ser felizes e não havia nenhuma compensação. A sociedade materialista do século XX foi uma grande desgraça para a nossa história, porque o materialismo tomou conta de tudo. Tente falar sobre a espiritualidade no meio acadêmico. Veja como as academias estão tomadas da ideia materialista. Você pode fazer 1000 estudos provando a imortalidade. Eles serão surdos para todos os estudos. Faça um estudo negando a espiritualidade e as academias abraçarão você de maneira muito feliz. Por quê? Porque eles têm interesse de destruir o pensamento religioso, porque o pensamento religioso, no passado, perseguiu a ciência e perseguiu a filosofia. E hoje, a ciência e a filosofia querem dar o troco na religião, esmagando os seus conceitos e expurgando a religião de dentro da nossa sociedade. Só que o homem sem Deus é um homem profundamente infeliz. E nós estamos voltando a esse sentimento da necessidade de Deus por uma outra via, que não é mais a religião. É a via da espiritualidade. Se você perceber, as pessoas estão buscando a espiritualidade fora das igrejas, fora das religiões. Veja a autoajuda como ela cresce, como o Facebook, como o WhatsApp é cheio de mensagenzinhas de perdoar, de fazer o bem, de se desembaraçar das coisas, de ter uma vida leve. Esse é o verdadeiro sentido que as religiões deveriam ter. E o homem está resgatando esse sentimento de espiritualidade agora no século XXI. E é isso, Jutaí, que nós precisamos imperiosamente para que a gente ingresse na sociedade da regeneração. Das 7 características que Allan Kardec estabelece
para a conduta dos homens da regeneração, uma delas é essa conexão com o Criador. O homem sem Deus não é um homem típico do mundo de regeneração. Perfeita a colocação, Elahá. Elvira, lá do Facebook, que hoje ela está pelo Facebook, pergunta o seguinte: esses espíritos endurecidos podem atrapalhar a evolução do planeta ou a sua própria evolução? Pode atrapalhar do planeta, já estão atrapalhando a do planeta e estão atrapalhando a sua própria evolução. Mas veja, eles atrapalham a do planeta, mas ao mesmo tempo eles são o revelador das nossas imperfeições. Porque se nós não tivéssemos esse monte de gente perturbada vivendo conosco, nós não saberíamos que nós não éramos bons, porque a gente pensa que a gente é bom. Mas quando chega essas ideologias malucas na Terra, e a gente diz, eu gostei dessa ideia, eu vou me ligar a eles. E quando você vê, você está junto com eles, defendendo a violência, a agressividade, todo tipo de postura de desequilíbrio na área da sexualidade, que é muito presente nos dias atuais. O que é isso? É uma ideologia que surge para revelar quem eu sou. Então, esses espíritos perturbados, eles encarnam na Terra por duas razões. Para que eles tenham a chance de mudar e para que eles revelem quem nós somos. São eles que revelam se nós verdadeiramente somos bons. Se nós nos ligarmos às suas ideologias, dermos mãos a eles e sairmos junto com eles nas suas loucuras, não estamos prontos para a regeneração. Se nós também negarmos o que eles dizem e resolvermos matar todo mundo que pensa desse jeito, exterminar, metralhar todo mundo que pensa diferente de nós, também é um sinal de que nós não estamos prontos para a regeneração. Nós temos que aprender a conviver com os desiguais sem violência, porque o bem nunca poderá propagar as suas ideias usando as ferramentas do mal. O bem só pode usar as ferramentas do bem. E você vai dizer, mas vai demorar. Que demore, Deus não tem pressa. Nós não podemos nos abraçar com o mal para defender o bem. Perfeito. Lindinalva Silva dos Anjos, ela diz o seguinte: boa noite, Elahá, gostaria que explicasse sobre a experiência que a pessoa sai do corpo físico, vê que sai e retorna. Mas isso é um fenômeno muito comum, Lindalva. A pessoa está dormindo e, de repente, ela se desprende do corpo e, quando ela se dá conta, ela está olhando o corpo deitado. Meu Deus, eu estou aqui, mas estou ali. Quem sou eu? Eu sou eu ou eu sou aquele corpo que dorme? Não, eu sou quem vê. O corpo que dorme é apenas o meu corpo, eu sou coisa diferente. Esse é um fenômeno comum, natural, da emancipação da alma, em que nós vamos ter a possibilidade de nos desprender do corpo, e é uma comprovação cabal de que nós não somos só matéria. Nós podemos, por exemplo, sair do corpo, andar pela casa, ver o relógio, dizer, são 3h22. Volta para o quarto. Entra do corpo de volta, acorda e diz, acabei de sair do corpo, fui lá fora, estava 3h22. Sai do corpo, chega lá, não está 3h22. Está 3h23, porque faz 1 minuto que você esteve, o relógio andou. Então é a prova de que realmente você esteve ali, que não era uma ilusão. Os espíritos saem sim dos seus corpos. Isso é um fenômeno comum, dá um pouquinho de medo quando a gente vê o corpo deitado, tem a sensação de que não vai conseguir voltar. Às vezes a gente tem dificuldade para voltar, tenta voltar, tenta encaixar no corpo e o corpo parece que não acorda, e a gente às vezes está deitado lá do marido, lá da esposa, e a pessoa, assim, então estava gritando, você não viu? Não percebi. A pessoa, em espírito, gritava, socorro, socorro, me acorda. Mas o marido ou a esposa olhava a pessoa com pequeninos movimentos na cama, mas não imaginava que o espírito estivesse em sofrimento. Mas isso é comum, com o tempo a gente se acostuma e passa até a utilizar-se desse recurso na condição de mediunidade de desdobramento, no qual a gente sai, vai para o mundo espiritual, colhe informações e volta trazendo notícias do lado de lá para o lado de cá. Interessante. Antes de fazer essa pergunta de Nega, que é muito interessante, Nega Matos, deixa eu fazer uma colocação, pegando essa sua colocação também. Às vezes as pessoas nos perguntam que, nessa mesma perspectiva que você acabou de explicar, eu acho que dando seguimento a isso, que elas têm a sensação, estão dormindo, mas ao mesmo tempo estão acordadas. Sim.
vendo até a televisão passar, a televisão está ligada, ela está vendo, mas existe uma outra sensação, a sensação de que alguém está sufocando esta pessoa. O que seria esse constrangimento da pessoa que está dormindo? Essa sufocação pode ter duas causas. A angústia que a gente sente porque está apavorado com o fenômeno, está com a sensação da morte, meu Deus, estou vivo ou estou morto? E aí o corpo reage, você começa a ter palpitação, começa a ficar nervoso e pode sentir falta de ar por conta do nervoso. Então pode ser um fenômeno somente nosso, por conta da condição, digamos assim, insólita, da situação tão diferente que a gente está vivendo naquele momento de não estar acostumado com isso. Então, essa situação tão nova acaba produzindo em nós essa sensação de medo e produz essa falta de ar, essa respiração com a sensação de sufocamento. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que seja um espírito perturbado, prejudicando as nossas vidas. Se for um perturbador, nós vamos sentir uma sensação de mal-estar terrível, uma sensação de uma presença muito negativa dentro do nosso quarto, e muito provavelmente esse fenômeno se repete. O fenômeno da perturbação espiritual, quando alguém nos sufoca durante a noite, não costuma acontecer uma vez só. Costuma ser um fenômeno repetitivo por conta da presença dos espíritos perturbadores dentro das nossas vidas. Perfeito. Vamos lá, a pergunta de Nega Matos. Como conversar com uma pessoa de 96 anos que tem medo da morte e não aceita seu processo de envelhecimento? Ai, eu lembro muito da minha mãe, ou da minha avó. A minha avó tinha 92 anos e não queria desencarnar de jeito nenhum. Isso existe, né? As pessoas, elas são criadas dentro de um conjunto de ideias e a ideia da morte é muito forte para elas. Eu lembro que Divaldo já respondeu essa pergunta uma vez, em que perguntaram isso a ele, ele respondeu, olha, é importante falar com ela enquanto ela está encarnada, porque falar com ela depois da desencarnação vai ser mais difícil. Porque uma hora ela vai ter que saber que ela vai desencarnar. Se ela já está com 96 anos, está faltando um pouquinho tempo. Então aproveita o tempinho que ela ainda tem e dá as orientações que precisa para que ela saia do corpo mais instruída. Só que isso não pode ser feito na forma da violência. Às vezes nós temos familiares de idade e que foram criados dentro de uma metodologia de pensamento religioso tão diferente, foram criados dentro da Igreja Católica, com uma série de conceitos, e não é agora, no finalzinho da existência, que você vai quebrar a cabeça dele e vai socar espiritismo dentro dela. É muito complicado você fazer isso. Então, nessas circunstâncias, a gente tem que dar uma amenizada no conteúdo doutrinário, porque saber sobre vida espiritual não salva ninguém, viu? Saber sobre reencarnação não salva ninguém. Mas amar salva qualquer um. Então a gente aproveita assim, mãe, vó, independente do que a gente fala sobre espiritismo, a gente sabe que a sua religião também diz que a gente tem que fazer o bem para ficar bem. Então você começa a preparar a pessoa dizendo que ela tem que fazer o bem para ir para um lugar bom. Mas não fique insistindo, dizendo, não, porque a alma vai desencarnar, a senhora vai para o mundo dos espíritos, vai ter o mentor, aí vai ficar no mundo espiritual. Não precisa você forçar tanto se a pessoa tem tanta resistência no entendimento da mensagem espírita. O conhecimento técnico do espiritismo não é condição de salvação dos espíritos. Isso é a questão 982 do Livro dos Espíritos. É a prática do bem que efetivamente mostra que nós estamos bem do outro lado da vida. Pergunta a Kardec nessa questão. É suficiente crer professar o espiritismo e crer na manifestação dos espíritos para ganhar boa sorte na vida futura? Os espíritos dizem que não, e que a prática do bem é que é o grande elemento. Então, nessas circunstâncias, não força demais, porque a pessoa não está querendo aprender aquilo que você quer ensinar. Fecha os olhos e trata com ela das questões práticas. Mãe, faça o bem, não pode guardar mágoa. Se chegar lá com mágoa, com ódio no coração, não vai ser bom. Lembre que o padre falou, o pastor falou. Então, a gente aproveita o conhecimento que a pessoa tem, sem querer violentar o pensamento do outro, que já está no finalzinho da existência, como se conhecer o espiritismo fosse a condição de felicidade na vida futura. Não é.
é a prática do bem. Estimule seu familiar, então, a praticar o bem, a amar, a fazer todo o bem que possa, independente dos conceitos espirituais que a gente conhece. Pessoal, eu vou fazer só uma pergunta. O nosso horário já está aqui avançado. A nossa proposta com ela foi ficar 1 hora. Já estamos aqui há quase 1h07, 1h08, mais ou menos isso. E a última pergunta é de Luan Kleuber, que ele diz o seguinte: a questão da mediúnica não tem como objetivo também ajudar alguns espíritos que estão muito materializados a saírem desta situação em relação ao mundo dos fluidos magnéticos e espirituais, no contato de perispírito a perispírito com o médium e as reflexões no diálogo? Sim, Luan. Sim. O objetivo da reunião mediúnica é esse. Só que, lembre, antes de existir o espiritismo, os espíritos também eram atendidos. Os materializados e os não materializados. Os espíritos possuem recursos para isso. Os grupos mediúnicos existem para que nós possamos participar disso. Agora, qual é a condição ideal? Nós oferecermos a nossa condição material para fazer esse atendimento e aprendermos com ele. Nesse momento, não está sendo possível. E agora? Não faz. E os espíritos cuidam. A gente ora, oferece os nossos fluidos na reunião, porque quando a gente ora, a gente dissipa, emite de nós, emana de nós os nossos fluidos mais materiais. Os mentores usam esses fluidos para o atendimento das entidades que precisarem ser socorridas de maneira mais direta, mais materializada, e a gente consegue atender, de certa maneira, esse objetivo. Lembrando que não é só o espiritismo, não é só a mesa mediúnica que socorre os espíritos. Desencarna uma quantidade muito grande de gente por minuto na Terra. E as mesas mediúnicas são insuficientes para atender todo mundo. Então, nós fazemos apenas um pequenino trabalho em cima daquilo grandioso que os espíritos fazem. Sem as mesas, o mundo espiritual continua trabalhando. Quando voltar à normalidade, nós abriremos as nossas mesas e faremos um trabalho muito melhor, porque ofereceremos os nossos recursos e a nossa possibilidade para que o trabalho seja mais completo. Por hora, vamos ficar só com o que é possível fazer. Agora guarda isso com muita atenção. A influência espiritual não define você, mas ela pode direcionar o seu caminho. E a grande chave para perceber isso não está em sinais sobrenaturais, mas nas suas atitudes. Onde há divisão, conflito, julgamento constante e desamor, existe desequilíbrio. Onde há acolhimento, paciência, esforço sincero de melhorar e vontade de fazer o bem, existe amparo. É simples, mas profundo. No final, não são os fenômenos que revelam a verdade espiritual, mas os frutos. O que você está produzindo com a sua vida? Essa é a pergunta que realmente importa. Porque a cada pensamento, a cada escolha, a cada reação, você está se conectando com algo. E essa conexão constrói o seu caminho. Então começa a observar mais. Começa a sentir mais. Começa a assumir a responsabilidade sobre quem você está se tornando. Se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que precisa despertar para isso. E me conta aqui nos comentários o que ficou no seu coração depois dessa reflexão. Se inscreve no canal e continua com a gente nessa jornada de consciência e transformação espiritual.